Então, esse é o primeiro ponto que eu verifico no gráfico, onde está a máxima e onde está a mínima. Então, assim, aqui no diário, o mercado já fez isso aqui, ó. Ele já fez minha baleia completa. E o que que ele fez aqui, ó? Essa pernada de baixa, ele veio muito violento. Então, eu observo isso também. Essa violência aqui, para mim, não foi legal. E mesmo porque ele passou da região dos 50%. Então, qual é a probabilidade quando ele passa da última pernada dos 50%? Então, a gente tem que ter os níveis, né? Então, você tem ali uma barra, né? Uma pernada, ela é uma barra, e você tem o nível de 1/3, 2/3. O que que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que observar de 10, 9 vem aqui, na região de 1/3. De 10, 6 vem aqui. 6 vezes o mercado tende a batê-la na região dos 50% e 9 na região de 1/3. Quando ele ultrapassa isso aqui, ó, então aqui tem a probabilidade dele continuar caindo, aqui tem a probabilidade dele continuar caindo, e quando ele ultrapassa isso aqui, ó, ele perde essa probabilidade e ele faz isso. Ele continua no movimento contrário. E foi exatamente o que está acontecendo aqui no diário. Então, assim, o que que eu observo no diário? Eu olho ele como se eu estivesse olhando o meu intraday, os 2 minutos. O que que eu vou fazer se ele está me dando esse cenário? Então, assim, eu tive a pernada de baixa, não, perdão, de alta. Ele fez um pullback na região do 1/3, ou VBS, como você achar melhor, e ele fez uma nova pernada. Então, ele fez a baleia completa. Nesse momento aqui, ó, eu tenho a região de 1/3 e a região de 2/3. Ele passou. Mesmo que ele ative para mim um setup de compra aqui, eu não vou comprar nesse cenário, porque ele pode vir aqui, ó, e cair. Porque a probabilidade que tinha para ele continuar, ele passou dessa probabilidade. Então, assim, o que que eu vou observar? E aqui ele tá praticamente rejeitou um topo. Então, assim, isso aqui é importante. A região que eu estou trabalhando, ela é muito mais importante, às vezes, que é propriamente dito as médias. Então, assim, então, dois agravantes que eu tenho aqui. Eu tenho essa pernada, a região aí dos 1/3 e 50%, e eu tenho uma agressão. Isso aqui, para mim, não é bom. Por que que não é bom? Justamente porque os vendedores aí tomaram conta praticamente de quê? Dos compradores. Uma única barra, ela engoliu 1, 2, 3, 4, 5 barras. Isso para mim não é bom para eu comprar. E mesmo que ele ative um setup de compra lindo, maravilhoso, eu não vou. Ari, ele ativou no 50% da última pernada. Eu não vou fazer isso. Porque ele já passou aqui, ó. Ele passou dos 60%, passou dos 50%. Então, assim, não tem como eu executar essa compra nessa região. Como que eu faria para executar essa compra caso isso acontecesse? Como eu tenho a região de 1/3 e a região de 2/3, isso aqui não poderia estar com o corpo, teria que estar com o pavio. Por quê? O corpo, ele indica para mim que ele rompeu uma região, o pavio ele violou. Então, assim, eu já analisei o gráfico do diário e para mim as vendas têm mais qualidade. E agora eu vou para os 30 minutos, que eu considero bastante os 30 minutos, eu trabalho com 30 minutos. Então, veja bem. Aqui nos meus 30 minutos, eu tenho uma região. Então, vamos lá. Então, vou marcar a minha última pernada. Legal. Nessa última pernada, aqui é minha região dos 50%, certo? Então, aqui eu já vou tirar essa FIBO, marquei a minha região dos 50%. O que que acontece aqui? Aqui eu tenho uma memória. O mercado não voltou lá nessa região para fazer o reteste de máxima. Então, assim, pode ser que se ele abrir aqui acima da Fab4, aqui eu tô com a Fab4 estreita nos 30 minutos. Existe uma possibilidade, talvez, de ele vir buscar essa região de máxima para falhar, para ele continuar esse movimento aqui de queda. Pode ser que isso aconteça. Então, eu vou ficar atenta ao quê? Se ele abrir abaixo dessa região aqui, ó, confirmou as minhas vendas, porque eu analisei o diário. O que que eu tenho que observar? Essa região aqui. Se ele toca nessa região e ele dá continuidade nessa região, que é o quê? Essa região dos 50% aqui, tá? Então, isso aqui para mim é um ponto de suporte importante. Isso nos 30 minutos. Daí, o que que eu faço? Eu vou para os 2 minutos e vamos ver o que que aconteceu aí. O que que aconteceu aí no 30 minutos? Opa, eu tô com uma Fab4 relativamente próximo. Ela não tá ampla, ela tá boa. Para iniciante, pode marcar a região de Fab4. Eu hoje não marco mais. Onde que eu quero que esse mercado venha? Então, ó, ele já veio de uma pernada de baixa. E se eu for olhar agora nos 2 minutos, aqui ele falha. Aqui houve a falha e ele tá vindo, ó. Tá vindo. Aí o que que ele tá segurando? Tá segurando essa região aqui. Então, tudo vai depender onde ele abrir nesse momento. Mas eu ainda quero venda. Aí, se eu pegar o macro, onde está minha região dos 50%, olha lá, tá distante, tá distante. Então, eu tenho muito espaço para ele chegar aqui, ó. O que que eu faço nos 2 minutos? Eu vou marcar as minhas regiões. Então, assim, eu tenho essa pernada de baixa e tenho um topo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma região aqui de 50%. Pronto, então marquei a minha região aí dos 50%. Aí eu tenho essa última pernada macro pelos 2 minutos. O que que eu vou fazer com ela? Então, eu também vou marcar a minha região dos 50%, que ela é exatamente aqui. E olha o que que ele fez ali, ó, no dia anterior. Ele veio testar essa região. Então, assim, ele pode vir fazer o reteste de novo. Então, tudo vem aqui, ó.
Se ele retesta isso daqui, tudo vai depender da abertura agora. Aonde ele vai abrir. Se ele abrir nessa região aqui, ó, não é boa para eu vender. Por quê? Tá muito próximo da minha Fab Four. Então ele pode abrir, pode voltar aqui e fazer isso aqui, ó. Ele pode dar continuidade nesse movimento de alta. Ver o que que vai dar. Vamos dar o play aí no mercado. Tá? Então vamos lá. O mercado abriu dentro da Fab Four, na região dos 50% ali da pernada. Ah, foi com uma barra sólida, bonita. Mas aqui eu preciso o quê? Como é uma região dos 50%, eu preciso que ele faça o quê? Que ele venha retestar ela. Então, assim, o que que nós temos que colocar em mente? 72% das tentativas de rompimento falham. Então, assim, qual é a probabilidade? Eu preciso que de fato ele rompa aqui essa região e volte para testar esse aqui, ó, e aí sim tem a continuidade de movimento de alta. Então ele não rompeu, ele violou. Então nesse momento, por enquanto, eu não faço. Na primeira barra do dia eu não faço nada. Então, ó, rejeitou ali os 50%, ó, não tenho o que fazer por enquanto. Ó, dentro da Fab Four, uma região de trap, não se faz nada dentro da região de Fab Four. Ó, então, o que que tá fazendo aí, ó? Ah, deixou uma TT linda, maravilhosa. Eu vou vender? Não vou, não cabe dentro do meu GR essa barra elefante aí, porque ela é uma barra elefante, né? Não cabe, ó, ficou lá em cima, então se eu for fazer isso aqui, o meu stop tinha que ser barra stop de TT. Fica muito alto o meu stop aí. Até daria para entrar com 200 pontos, mas assim, eu vou esperar, porque eu também tenho uma região de quê? De suporte aqui, ó. Tem um suporte aqui. Então, assim, não vou entrar por enquanto nessa operação. Ah, Maria, vai acionar uma TTTO aí. É bom de comprar? Ó, eu tenho um rompimento. Então, ele tem que vir testar isso aqui primeiro. Lembrando que eu quero vender, eu não quero comprar, não. Ó, a força vendedora, ela tá atuando muito bem aqui, ó. Porque ele já tomou a teio, era uma força compradora e foi violada, foi tomada e agora os vendedores de repente tomaram de novo. Ó, tá querendo romper a região de Fab Four com uma barra elefante. Vamos ver se deixar aí pra gente um setup de venda interessante. Eu gostei dessa barra elefante aí saindo da região de Fab Four, saindo da média de 200. Vamos ver se cabe meu stop aí dentro, ó. Meu stop não tá, 90 pontos de stop, 30 segundos. Vamos ver se ele segurar aqui com uma barra sólida, tivesse uma GBI aqui para mim, ficaria bem mais interessante. Daria para fazer uma entrada aqui, ó. Ah, Maria, você está vendendo rompimento, mas olha a força da barra elefante, ela tem 82% de taxa de continuidade, né? Então, assim, é uma barra que só, O Fabrício perguntou aí, mesmo nessa, mesmo no nessa região suporte. aí que tem. Ó, É, justamente por isso que ele está saindo vindo da onde? Da região dos 50%. As nossas probabilidades eram o quê? Venda. Então, assim, uma barra elefante sendo tomada por outra barra elefante, eu tenho uma Bear 180 e eu tenho uma Tail, uma TT. Eu tenho dois setups de venda numa região de venda, no macro. Então, assim, existe sim essa possibilidade. Por quê? A taxa de continuidade de uma barra elefante ela é 82%, ainda mais quando ela sai de onde? De dentro da Fab e Four, do estado forte, né? comprimido. Você vê que tá forte. Exatamente, ela está saindo de dentro do estado comprimido. Então, isso para mim é muito, muito bom. Se ele vir muito forte, eu até alongo as parciais, mas, ó, segurou, ó, vai pegar minha parcial. Ó, dá para mim trazer meu stop para cá? Dá para trazer, ó, stop para cá. A minha primeira parcial não pegou, mas já tem com 215 pontos. Eu tenho condições de ajustar meu stop? Tenho. Vocês perceberam que eu não trouxe para break-even, né? Porque se eu trouxesse para break-even, eu ia tomar essa barra aqui, não é esse meu objetivo. Então, assim, por isso que eu deixei ali, ó, um tique acima daquela barra ali, ó. Bem na região de bola, ó. Bem na bola. Então, se é região de bola, eu não vou deixar ele chegar ali. Isso é uma coisa importante. Eu não deixo chegar na região de bola. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar a minha parcial para cá, ó. Em vez de ser 625, vai ficar em 560. Porque ele pode sentir essa região aqui do bolo. E se ele vem muito violento, eu faço ainda essa parcial. Ó, fechou a barra, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar meu stop embaixo, em cima dela. Sempre um tique acima, ó. Ah, e o meu risco, como ele é de 150 a 200 pontos, eu deixo na mesa em torno disso também. Então, assim, eu vou ajustar, por exemplo, lá tá dando 375, ó, tô com 190. Então, se eu tô deixando aí cento e pouco na mesa, né? Então, assim, tem uma barra sólida, surgiu verde, permanece no mesmo lugar. Nem sempre eu faço isso, tá? Ajusto o meu stop, a minha parcial. Não é sempre que eu faço. Como o preço estava segurando muito, e para mim é uma região importante, próximo de mínima, região de bola, então, assim, eu dou uma ajustada no meu stop. Se ele vem muito violento, eu estico a minha parcial. Ó, nesse momento aí, ó, tá longe, ó. 1, 2, 3, 4, 5 barras. Eu vou sair com uma parcialzinha aqui. Deixa eu comprar aqui uma parcial. Pronto. Porque ele sentiu a região, ó. Eu não gostei como ele chegou aqui. Então, não sei se de fato ele vai continuar esse movimento ou não, mas já fiz uma parcial. Não tem onde ajustar o stop. Vai ter que ficar aí 200 pontos de stop, ó. Tá pagando 770, eu tô protegido em 570. Tem o primeiro pullback, só que essa violência aqui foi muito grande, ó. Ela não foi no ângulo de 45 graus, tá caindo num ângulo de 90. Então, pode ser também que ele vai fazer isso aqui, ó.
Uma voltinha em V aí seria possível, porque ele não vem, não testou essas regiões aqui, ó, da Fab Four. Ele testou a região do rompimento, mas a Fab Four ele não retestou. Ó, a média de 8 DC, eu vou descer com ela. Então aqui eu já vou ajustando, mas já vou ajustando um pouco mais meu stop. Ele tá sentindo essa região aqui, ó. Essa barra sentiu, ó, e agora ele sentiu de novo aqui, ó. Aí ele devolve com uma eliminação de cor aqui, ó. Mas assim, tá muito próximo de média, eu não vou comprar por aqui, não. Porque o que que acontece? Eu nem posso pensar em compra, né? Eu tô na venda, ele pode fazer isso aqui, ó. Pegar meu stop e voltar. Pode. Ó, vai pegar meu stop. Retirou, tudo bem? Ó, essa é uma violência forte, ó. O que vem volátil, volta volátil. Ficamos 5 barras aqui, ó, de venda. Chegou na região e sentiu. Ó, como a região de bola é importante. Então, marca essas regiões aqui. Como faz para baixo nesse profit que deixa? Boleta verdinha. Esse aqui? Tudo bem, tudo bem. Ah, como você faz? Estudando. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ela é mais difícil para pegar a volta em V, ó. Você não sabe se ela de fato é uma volta em V. Aqui, ó, para quem gosta de scalp, seria um scalp, né? Eliminação de cor, tô longe da média de 20, qual a probabilidade? Aqui é meu 50, voltou em V, mas eu não vou comprar. Não me arrisco nessas operações assim, de volta em V. Vamos ver aqui. Aqui o que que eu faço? Eu já marco a máxima do dia. Eu faço exatamente isso aqui, ó, máxima do dia. Aí agora o que que eu vou fazer? Então a gente tem aqui a região. Aonde está a minha região de 50% dessa última pernada? Qual a minha última pernada, Maria? Essa é minha última. Aqui já foi, ó. Aqui era o meu 50. Ele já rompeu 50%. Então, o que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a minha última pernada agora. Então, compra a minha região dos 50. Qual é a minha probabilidade agora? Eu estou na região de topo. Então, assim, eu não sei se aqui, de fato, ele pode romper ou ele pode falhar. Eu só sei dizer que uma coisa, vender eu não vou vender. Por quê? Eu não vendo aqui para buscar só isso aqui, ó, que aqui é uma região de resistência, porque quem que está predominando nesse prezado momento? Os meus compradores, concordam comigo? Então, isso aqui já acabou, isso aqui já foi. Quem está no comando agora são os compradores, então eu vou marcar as minhas regiões. Opa, tem minha pernada, região dos 50%. E percebe que o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma agressão, ó, a sua força vendedora, ela foi agressiva. Então, assim, eu tenho um campo de força aqui, ó, que eu preciso respeitar ele. Então, se não foi um pullback saudável, eu queria que ele fosse um pullback saudável. Mesmo que ele ative esse setup aqui, ó, RBTO, dependendo da posição da média de 8, eu não vou. Porque ele pode fazer isso aqui, ó, vai lá no double dip, voltar aqui nessa região, daí continuar. Então, assim, como eu já estou percebendo que ele está ativando uma RBTO e veio na média de 20, tem uma NRB, eu espero o próximo setup. Após uma NRB, geralmente no próximo setup. Olha a média de 8 aí apontando para baixo, a 20 também. Pode ser que ative? Pode. Maria, mas está na região dos 50%. Existe uma possibilidade do quê? É o primeiro pullback depois de uma força compradora. Então, assim, eu poderia colocar aqui, ó. Eu vou colocar meu stop aí, vou deixar stop de RBTO. Você é hipócrita. Mas não é mesmo muito fácil. 200 pontos. Stop de RBTO. Então já pregou a minha ordem ali. Por quê? Ele chegou na região dos 50%. Então isso para mim é importante. Ele chegar na região dos 50% e ele precisa ativar um setup de compra. Legal. Então aqui ele tá ativando, só que o meu setup tem que ser setup de evento. E aí foi. Ah, Maria, mas e as médias? Está levando em consideração? Sim, eu estava levando em consideração as médias. Porque assim, eu estou em estado comprimido. Primeiro, o pullback tende a não voltar. Então, isso já para mim já é um ponto positivo. Segundo, eu estou na região de 50%, eu preciso que ele ative um setup. O setup da Maria chama-se golfinho. E ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Então, ele subiu, ó, média de 20 está aqui. O que aconteceu? A cabeça do golfinho. Olha aqui, ó. Ele faz isso, ó. A compra ideal seria nessa região aqui, ó. Seria no bico do golfinho. A compra ideal. Isso para primeiro pullback, tá? O segundo, o terceiro já fica um pouco mais arriscado, assim, de você comprar. Você já está longe, o preço já tá expandido. E aqui, ó, tá dando para mim uma TI, ó. Aqui eu teria uma adição, ó. Eu faria essa adição aqui, fazer uma adiçãozinha aqui, ó, nessa TI. É por confirmação, tá? E nesse momento aqui, ó, se ele pega a minha parcial, eu consigo ajustar o meu stop. Ó, pegou minha parcial, então o meu stop, que era de 100, 200 pontos, já passa para cá, ó. Então é um stop de TI, ó. Se essa barra elefante fecha elefante, eu consigo ajustar. Ó, não deu 1 para 1, mas eu tenho espaço para levar meu stop, beleza? Então embaixo da barra elefante. Aqui, pegou minha parcial, que coisa linda. Perceberam onde que você poderia comprar? Ó, aqui, ó, onde alinhou as médias, média de 8 e média de 20 e a 200 aí, estado comprimido, lindo, maravilhoso. Ó, agora o que que é? Eu vou fazer em barra elefante aqui, ó. Aqui eu tô com 160 protegido, 350 me dando, uma barra elefante saindo das médias, rompeu isso aqui. Vamos ver se vai dar continuidade aí. Aproveita, vai pegar a minha parcial. Ó, de novo, pessoal, observação, bola, abaixo do stop. Abaixo a parcial, perdão, não stop, é parcial. Região de bola ali, ó, pegou. Isso é importante, ó.
Eu não gosto desse tipo de barra aí, que aconteceu lá, ó, essa NRB aí. Então eu vou colocar meu stop na metade da barra, e 80% da minha barra elefante. Não gostei desse cenário, um ângulo de 90 graus e já fez o que? Aqui eu vou dar uma pausa. Isso aqui, eu gostaria que vocês observassem. Quanto ele subiu? Eu comecei a fazer essa estatística há pouco tempo. Ele subiu 800 pontos, fez um pullback de quase 400 pontos, ó. A probabilidade dele fazer uma nova pernada de 400 pontos, ó. 500 pontos a pernada. A probabilidade. Geralmente faz isso. Quando ele faz um pullback saudável, o primeiro pullback, a pernada anterior, ela é praticamente com a mesma quantidade de pontos. Se eliminar os 50% aí, vinha aí no 60, no 61, ó. Pra mim, já perdeu a qualidade de compra. Não tenho mais compras porque eu tô pensando já em venda, ó. Lembrando que o preço vem de longe, 200 pode segurar o preço. Mas eu enfrentar para compra, eu não compro. Ah, Maria, mas se eliminar essa cor aqui, ó. Eliminou essa cor. As médias estão ainda comprimidas, mas eu tenho uma força saindo de uma região de resistência. Eu não vou fazer essa compra. Eu já entendi que ele rompeu tudo aí com muita força. Então, assim, eu já pregou. Se ele ativar esse setup de venda, ele vem. Comprar, eu não vou. Ele já rompeu mais do que 50% aí da pernada, muito forte. Então, não dá pra vender, pra comprar. Aí eu marco aqui a mínima do dia anterior, ó. Aí da pernada macro aqui. Então, vamos lá, pernada macro. Pontos. Olha onde é que ele segurou lá, ó. 50% da pernadinha macro. Mas a força tá grande. Então, tudo depende de como vai chegar nessa região. Forcinha. Ó, pegou a minha ordem. Com muita força, inclusive. Vamos ver como é que tá os 30 minutos lá? Ó, os 30 minutos aí, ó. E os 30 minutos ainda não tocou aqui, né? Ou seja, não falhou o máximo. E a mínima. O que ele fez aqui, ó? Pernada segurando exatamente nos 50%, ó. Que era aquele cenário que a gente estava olhando ali nos 2 minutos, né? 65 pontos, pagando. Aqui eu já tiro essa região aí que ele rompeu. Veio muito forte, muita agressão. Ah, Deus, tá pagando 130 pontos. Não tem espaço ainda para trazer meu stop. Deixa eu fechar essa barra aí pra gente ver se consegue. 150, 155. 3 operações, 3 gain, né? Você que é foda. Provavelmente vai pegar minha parcial aí. 185 pontos. Tem espaço para trazer meu stop? Eu vou trazer para cá. Que era 150, ficou em 90. Bom, fechou uma barra sólida. Eu consigo trazer para break-even? Ainda não, ó. Vou trazer acima da barra, um tique acima, ó. O de 150 tá com 15 de stop. Ó, então o que eu tô pensando agora? Vocês perceberam que eliminou tudo aí, 50% de pernadas, aqui tá na região do macro, né? Então, se tá numa região, percebe que todas as vezes que ele chega em regiões, ele dá uma pausa, ó. O 61 já fugiu, já foi embora, e aí já foi, ó. Então, assim, o que eu tô esperando agora? Vamos ver se ele pega minhas parciais aí e continua, né? Ó, eu não movo a parcial, gente, não adianta. É isso aqui que ele vai me tirar lá. Maria, mas por que você deixou ali 200 pontos na mesa? Podia ter feito parcial. É o meu plano. Eu tenho que seguir meu plano. Stop movido. Para onde eu vou trazer? Para cima da barra sólida. Maria, mas é uma barra elefante. É assim que eu tenho que conduzir meu stop. Vai pegar aí. Tá vindo muito forte, eu não vou ajustar o stop. Não vou ajustar a parcial. Vou deixar aí mesmo. Aí eu fico assim, ó. 565 pontos, ele te pagou ali, né? 555. E, cara, falta só um pouquinho para você chegar na minha outra parcial. É só mais um pouquinho. Olha, 25 pontos, pegou. Deixar ele fechar, gente, eu esticar aqui Aqui eu tô com 400 pontos, né? Então assim, ó, como é 400 pontos, é muito ponto pra me deixar na mesa, ó. Então eu vou ajustar o meu stop mesmo com a barra em movimento, porque ela é uma barra sólida e uma barra elefante. Então assim, é 200 pontos que eu posso deixar ali na mesa. E percebe que olha o ângulo que tá vindo esse trem aqui, ó. 2, 4, 6, 8 barras sólidas praticamente. Ainda aqui tem o primeiro pullback, ó. Percebe que ele sentiu a mínima do dia. Então assim, a pernada que eu tô utilizando, essa última pernada aqui agora. Qual a probabilidade dele chegar aqui e voltar? Chegar aqui e voltar. É assim que eu sigo o meu plano. Então, assim, mas por que você não saiu na região de mínima? O método fala o que pra mim? Não deu meu stop. O método fala o que pra mim? Você pode perder até uma barra, não mais do que isso. Então, assim, eu não vejo motivo pra mim sair da minha operação. E se ele vai ali e me dá uma continuidade de movimento, aí eu saí lá embaixo. Mas agora se eu tivesse, vamos dizer que eu trabalhei com sei lá quantos contratos aí, talvez eu não deixaria tudo isso, né? E sempre o último contrato não é teu, é do mercado. É ele que tem que te tirar.